Bom, vamos usar aí os nossos conceitos de conservação de energia, agora que nós sabemos energia potencial, para resolver alguns exemplos importantes. O primeiro exemplo que eu vou dar é um exemplo que combina gravidade, que combina massa e combina mola. Nós vamos imaginar que eu tenho aqui um sisteminha de massa, esse sisteminha de massa passa por uma roldana, então tem um cabo, vem aqui, pega outra massa e essa massa está sentada em cima de uma mola, tá bom? Então eu tenho uma massa M1, tenho uma massa M2, tenho uma mola de constante K e eu vou imaginar que a mola, quando está na posição inicial Y0, é a posição de repouso, ela está não comprimida. E a ideia toda é perguntar o seguinte: como que a velocidade desse sistema, que obviamente vai vir nessa direção, como que a velocidade do sistema está se desenvolvendo quando a massa já se deslocou de uma quantidade X a partir do repouso. Então, isso que foi deixado, soltou, a massa vem, começa a comprimir a mola, obviamente ela vai ganhar velocidade, depois vai diminuindo a velocidade, até chegar num ponto, tá certo? E é essa parte que nós queremos estudar, é essa parte que nós queremos determinar. Então, o que nós temos inicialmente? Nós só temos a energia potencial dessa massa. A outra não tem nem cinética, nem potencial. Então nós temos M2 vezes G, Y0 é a energia que tem inicialmente. E toda energia é conservativa. Então ela tem que ser, na verdade, quando o sistema andou uma posição X e as massas adquiriram a mesma velocidade, nós temos que meio de M1 mais M2, porque as duas massas têm a mesma velocidade, vezes V de x ao quadrado, é energia cinética num ponto, né? E nesse outro ponto tem a energia potencial da mola, que foi adquirida, então toda essa energia tem que se convertir um pouco em cinética, mas tem uma energia da mola que se comprimiu de x e tem uma energia potencial restante, tá certo? Que na verdade, essa energia potencial restante, ela com relação aqui à massa é M2 vezes G, Y0, portanto tem também M2 vezes G, que multiplica Y0 menos X, porque se desceu de X, restou Y0 menos X de energia. E dessa relação, obviamente, nós podemos tirar quanto que vai ser a velocidade que o corpo vai ter na posição X. Então eu posso chegar aqui e determinar qual é a velocidade do corpo quando isso aqui se deslocou de uma quantidade X. E quanto que isso vale? Bem, aí você tem que fazer as continhas para verificar que esse termo vai cancelar. Portanto, o que vai acontecer é que a massa vai comprimindo a mola, ela ganha velocidade, vai comprimindo até atingir a velocidade zero, tá certo? E isso tem que sair dessa relação. Então, nós vamos ter, na verdade, um M2, né? Isso vai cancelar, vou passar para lá quem não... Então, eu vou ter um M2G vezes X, que é o quanto eu dei de energia, isso aqui é o V de X quadrado, né? Meio de M1 mais M2 vezes V de X quadrado, M2X, né? E vai ficar menos meio de Kx quadrado. Obviamente que a energia não vai poder ficar negativa, nós estamos resolvendo o problema até o ponto que a massa vai parar. Portanto, a velocidade de x em qualquer ponto, ela vai ser M2 ao quadrado, né? M2 Gx menos meio de Kx quadrado dividido por meio de M1 mais M2 vezes só. Essa é a velocidade que tem em cada ponto, né? Se você tirar a raiz quadrada. Agora, essa velocidade vai ser zero quando isso aqui zerar. Então, em que momento isso aqui zera? Isso aqui zera quando você tem o M2G, de alguma forma, compensando aqui uma parte da energia potencial, vai ser compensada pela energia potencial de mola, e aí o sistema vai parar. Então isso aqui, como você sabe, é uma parábola invertida. Tá certo? Se eu representar esse V quadrado,
Isso aqui é uma parábola de concavidade invertida e você pode fazer toda a análise que você quiser aí para resolver esse probleminha sobre a velocidade que o sistema tem num ponto X. Esse é um sistema que combina vários elementos, fica como um primeiro exemplo. Um segundo exemplo que nós vamos ver é um problema um pouco mais elaborado, tá certo? Que é um problema que vamos resolver aqui, que eu tenho um pêndulo, vou pegar um pêndulo, então aqui tem um pêndulo, esse pêndulo tem um comprimento, tá certo? Chamei de L esse comprimento, ele vai ser solto, portanto o pêndulo solto vai determinar uma trajetória, só que eu vou chegar num ponto aqui, nessa linha vertical, e vou pôr um prego. Obviamente o que vai acontecer com esse sistema é que, atingindo o ponto, a hora que chegar aqui, o cabo vai encostar nesse ponto e o sistema vai fazer, a massa vai fazer esse movimento. Vai fazer um movimento, isso aqui eu vou chamar de R, e eu quero saber as características desse movimento. Eu quero saber, por exemplo, com que velocidade o corpo vai passar aqui em cima e que razão eu tenho entre o raio, a relação entre raio e o L, para que de fato o corpo dê uma volta completa ao redor desse ponto. Então nesse ponto aqui, o cabo ficou aqui e ele enroscou aqui nesse ponto fixo e vai dar uma voltinha. Tá certo? Muito bem. Nós vamos, para resolver o problema, colocar como referência de posição para a energia potencial essa parte. Portanto, no início da trajetória, eu tenho apenas... A minha pergunta para o problema é qual R para dar uma volta no prego. Quer dizer, é qualquer R. Se eu botar o ponto aqui, o sistema dá volta. Se eu botar o ponto aqui, quer dizer, existe um R. O R tem que ser maior ou menor do que uma certa quantidade para que você tenha uma volta completa do pêndulo ao redor do ponto fixo do prego, aqui no caso. Então vamos usar energia para isso. Nós vamos pegar inicialmente, soltou aqui com velocidade zero, mas no ponto inicial tem energia potencial. Qual que é essa energia potencial? A energia potencial é mgl. A distância aqui é L, isso aqui é um semicírculo, né? Que ele vai fazer a trajetória. E essa energia tem que ser igual, quando ele chegar aqui embaixo, ela é toda energia cinética. Então no ponto mais baixo, isso é igual a meio de mv0 ao quadrado. Então daqui você já determina qual é a velocidade do ponto mais baixo. Tá certo? Que é fácil. Vai dar raiz quadrada de 2GL, que é um valor conhecido. Essa é a velocidade do ponto mais baixo, que é obviamente a maior velocidade que o sistema vai adquirir até esse ponto, porque o pêndulo vai ganhando velocidade. Muito bem, agora nós queremos ir adiante, tá bom? Então eu vou olhar agora, ó, ele tem essa velocidade no ponto mais baixo. Aí agora eu vou olhar esse sistema a partir do ponto mais baixo. Então, a partir do ponto mais baixo, o que nós temos, né? Temos o ponto fixo, tem aqui o sisteminha, ele veio, esse ponto, o fio que vinha até aqui, parou aqui agora. E ele vai completar um círculo aqui. É isso que ele vai fazer no ponto mais baixo, tá certo? Vou pegar o ponto mais baixo aqui na vertical. Então, ele chegou nesse ponto, esse ponto é fixo, ele vai sair daqui, vai andar... Eu vou chamar a posição dele a partir desse ponto de θ, e ele vai andar até chegar aqui em cima. Eu quero que ele chegue. Isso aqui vale R. E eu sei que ele saiu daqui com aquela velocidade V0 igual a raiz quadrada de 2GL. Porque até esse ponto não tinha nada criando nenhuma restrição. Então agora eu vou olhar o problema aqui. Aqui ele tem energia cinética, aqui em cima ele tem potencial mais cinética. Em θ igual a 180. Então, se eu olhar em θ igual a 180 graus do meu diagrama aqui,
que é um movimento circular que o pêndulo vai fazer ao redor do ponto fixo, se eu olhar para esse ponto, eu tenho que meio de m vezes o v0 ao quadrado, que eu já sei quem é, tem que ser igual a meio de m vezes a velocidade no ponto 180 graus ao quadrado, que é a energia cinética, mais a energia potencial daquele ponto, mais 2mgr. Porque se isso aqui é R, isso aqui é 2Rs. Tá bom? Daqui eu tiro que a velocidade no ponto de 180 graus é igual, isso aqui é uma relação simples para você fazer, né? E eu já vou dizer para você que m vezes a velocidade no ponto de 180 graus ao quadrado é exatamente igual a 2. Esse aqui passa multiplicando aqui, então fica 2 mgl, mg, L menos 2R. Essa é, né, a velocidade que o corpo passa nesse ponto aqui. Deixa eu só apagar aqui para não dar confusão, né? Então eu determinei com que velocidade o corpo está passando aqui. Eu tenho que fazer a pergunta agora se essa velocidade é suficiente para ele estar em trajetória circular. Então eu tenho essa velocidade que ele passa nesse ponto e agora eu tenho que perguntar, ele tem condição de estar em movimento circular? Obviamente que quando chegar no ponto aqui, né, existiria uma tensão no fio e existe o mg de peso. E o ponto crítico é quando a tensão vai a zero. O corpo está apenas sujeito ao o peso, tá certo? E nesse caso, eu tenho ali um limite, que é o limite de fazer a trajetória. É quando a cordinha deixou de ser tensionada a partir desse ponto. Eu vou manter esse resultado aqui na cabeça para poder criar um espaço para poder resolver o problema agora a partir desse ponto. Porque o que eu tenho ali é que a força mg, eu preciso de uma força centrípeta que é pelo menos maior ou igual que mg. Então eu tenho que a força centrípeta naquele ponto, que é m vezes a velocidade ao quadrado no ponto de 180 graus, dividido pelo r, que é o raio da trajetória. Essa é a força centrípeta. Isso tem que ser pelo menos, não é isso? Maior ou igual que mg. Porque, sendo maior ou igual que mg, eu garanto que no limite é onde a tensão é zero. Porque isso aqui tem que ser igual a T mais mg. mg eu não posso tirar. O que eu posso zerar é a tensão. Então isso aqui tem que ser maior ou igual que mg. Nós vimos quem que é essa expressão. Essa expressão nós acabamos de ver. Ela vale 2. Deixa eu colocar aqui. Então disso aqui sai que 2 vezes mg vezes L menos 2R dividido por R, que é essa parte toda aqui, tem que ser maior ou igual que mg. Isso é uma desigualdade simples para você resolver, tá certo? E se você resolver essa desigualdade, né, que fica tranquilo, você vai obter que, na verdade, isso aqui vem um R para cá, então eu tenho que 2mg L menos 4 mg R tem que ser maior ou igual a mg R. Passei o R multiplicando. Dessa desigualdade eu vejo que existe uma relação, né, entre R e L. E essa relação, isso aqui fica aqui, isso aqui vai dar um 5. Então eu tenho que, dessa relação, eu tenho que 2mg L tem que ser maior ou igual a 5mg R. Portanto, cancela o mg, o R tem que ser menor igual a 2/5 de L. Então, para que isso aconteça,
o R, esse R, que é o ponto de apoio, tem que ser menor ou igual a 2/5 de L. Tá certo? Essa é a condição na qual o corpo vai vir, bater e dar uma volta. E se por acaso o R não for menor do que isso, se ele for maior, não vai conseguir dar a volta. Vai vir, bater, vai chegar num ponto e não vai conseguir fazer a volta. Ou ele volta, ou ele cai. Tá certo? Na verdade, ele vai voltar. Tá certo? Para ele conseguir dar uma volta e enrolar porque uma vez que ele deu aqui, o pêndulo veio, parou nesse pino, começou a dar a volta, ele vai enrolar no prego. E para que ele aconteça enrolar no prego, a posição tem que estar relacionado com a altura através dessa relação. E nós obtivemos isso baseado no princípio de conservação da energia. Bom, eu espero que você tenha entendido o problema e na próxima aula nós vamos fazer mais exemplos. Até lá.